Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Vamos abrir a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo de número 25, o verso 1 em diante. Então, olha só, o título diz, né? A parábola das 10 virgens. Versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas sairão a encontrar-se com um noivo. Algumas bíblias talvez vai estar esposo, a minha está noiva. 5 dentre elas eram loucas e 5 prudentes. As loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens loucas, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Repita comigo, igreja, porque é muito importante que você grave isso, talvez para você entender essa mensagem. O noivo é Jesus. A lâmpada é a palavra de Deus. A igreja se refere-se à noiva. O azeite é o Espírito Santo. O noivo é Jesus. A lâmpada é a palavra de Deus. A noiva é a igreja. E o azeite é o Espírito Santo. Amém? As 10 virgens que diz aqui nessa parábola, Jesus ele compara com a igreja. Como nós. Repare que as 10 virgens, elas tinham algo em comum. Elas pareciam ser iguais. Quem olhasse aqui, entra nessa igreja e vê todo mundo aqui, vai falar: todo mundo é igual. São todos iguais. Mas aqui diz que não. Diz que haviam 5 prudentes e diz que haviam 5 loucas. Se você olhasse para elas provavelmente ouviam juntas, talvez oravam juntas, talvez liam a palavra de Deus juntas, mas tinha uma grande diferença. 5 delas ouviam a palavra e guardavam, e as outras 5 loucas ouviam a palavra também, mas desprezavam. E essa que é a diferença. E nem sempre aqueles que estão no mesmo lugar vai ter o desejo de um só, que é do Pai. O desejo do Pai é que você esteja aqui nessa noite sintonizado, ligado no que Ele vai falar no teu coração. E eu sei que às vezes tem pessoas que, como diz aqui, todas elas saíram ao encontro do noivo. Repare que eu estava vendo aqui, então, a igreja que representa nós aqui nessa noite. Uns vieram também para ouvir Jesus falar. Uns vieram talvez até brigar com o marido ou com a esposa aqui nessa noite. Uns vieram aqui talvez endividados. Outros vieram aqui tristes. Outros talvez vieram aqui entristecidos, desanimados, cansados. Outros vieram aqui nessa noite também ouvir Jesus. Talvez vieram enfermos. Mas eu tenho uma palavra de Deus para falar no seu coração. Que Jesus Cristo, Ele não está preocupado em saber como você chegou. Ele quer saber como você vai sair daqui nessa noite. Aleluia! Meu Deus, maravilhoso. No verso 2, olha só, ele fala que haviam 5 loucas e 5 prudentes. 5 ouviam, guardavam e praticavam, as prudentes. E as outras 5 loucas ouviam também,
mas não guardavam e desprezavam a palavra de Deus. Às vezes você está pregando um culto e você vê a pessoa mexendo no celular e ela acha que Deus está falando com ela. Isso é desprezar o que Deus está falando. É falar, não, aquele homem que está lá em cima, lá não é Deus que está usando ele não. Mas saiba que um dia, assim como as 5 loucas, um dia Jesus vai gritar, um dia Jesus vai passar. E quem estiver orando e vigiando, e tiver guardado, ouvido e praticado a sua palavra, esse que vai no casamento, esse que vai ser convidado para as bodas. Então não despreze qualquer pessoa que subir aqui, ainda que ela seja uma pessoa nova na fé, ainda que ela seja uma criança, porque Deus vai usar quem estiver disposto. Deus nunca vai olhar para quem é capacitado, para quem tem diploma de teologia, para quem é formado em faculdade. Ele vai olhar para o seu coração, para o meu coração, e se ele ver que é um coração humilde, um coração contrito, arrependido, aí sim ele vai poder te usar, amém? Aleluia, meu Deus. No verso 3, aleluia, diz que as loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, elas não levaram azeite consigo. Lembra que eu falei o que significa azeite? Vocês lembram? O Espírito Santo. Todas as 10 carregavam lâmpadas. Todas, as 5 loucas e as 5 prudentes carregavam lâmpadas. E lâmpadas é a palavra de Deus. E qual que é a diferença? Olha só, Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. As 10 carregavam lâmpadas, a palavra de Deus. E em João, capítulo 14, versículo 23, olha só o que Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará. Agora eu faço uma pergunta para você. Todos aqui que estão na igreja amam Jesus? Amém? Amém? Todos amam, glória a Deus por isso. E porque às vezes é tão difícil alguns guardarem a palavra de Deus? Você sabe por quê? Porque muitos fazem como essas 5 loucas. Elas carregam a lâmpada embaixo do braço, mas elas não leem o que está escrito aqui dentro. Elas trazem as suas lâmpadas aqui na igreja, mas elas não folheiam as suas lâmpadas, a Bíblia aqui na igreja, nem na sua casa. Então, essas loucas provavelmente eram dessas que chegam na igreja com as lâmpadas, com a palavra de Deus, mas não leem, não querem aprender, não querem ouvir, não querem ser ensinadas do que a palavra tem para dizer, porque a palavra, ela vai passar a mão na sua cabeça sim, muitas vezes, mas muitas vezes ela vai te corrigir, e não é para o teu mal, é para o teu bem. Então não adianta você querer trazer lâmpada e servir de amuleto na sua casa, lá na sua casa, na sua residência, no Salmo 23, porque ele não é amuleto. A Bíblia nunca foi amuleto. A Bíblia é para você se degustar, se deliciar, ler, estudar, aprender e ouvir o que Jesus tem para dizer. E o que representa o Espírito Santo? O azeite. O Espírito Santo é o único que tem o poder de te convencer do pecado. Eu não tenho esse poder. O pastor não tem esse poder. A pastora não tem esse poder. O Rodrigo não tem esse poder. Meu pai não tem esse poder. Minha mãe, o Edson, a Angélica, a Silvia. Nós não temos esse poder de te convencer do pecado. Nós somos apenas instrumentos usados por Deus para abrir os seus olhos. Mas o Espírito Santo sim, ele tem esse poder de te convencer do pecado, assim como ele fez comigo. E algum dia também eu estava cego e muitos estavam pagando preço por mim e eu não sabia. Mas um dia foi inexplicável. Eu tinha uma banda de rock e tal, e eu estava tocando, e eu acabei de tocar, eu falei: Espírito Santo, chega, hoje foi o último dia, eu não aguento mais. Cheguei nos meus amigos da banda e falei: não aguento, vou para o outro lado, vou para o lado de Cristo. Então ele me convenceu disso. Não foi pessoas, não foi ninguém, mas ele me convenceu. E eu creio que nessa noite, se você quiser, ele vai te convencer que você precisa dele, assim como eu, porque ninguém aqui é de aço, ninguém aqui é de ferro. Você vê que talvez muitos vieram aqui desanimados, tristes, brigados um com o outro, mas eu quero que você saia daqui nessa noite regozijando, dando glória, se reconciliando com quem você estava brigado.
Deus sabe, eu nem sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe. E Ele não se engana, o Espírito Santo não se engana, aleluia. No versículo 4 também, diz que, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, olha só, além da palavra de Deus, as prudentes, elas levaram consigo várias vasilhas de azeite. Além da palavra de Deus, que as prudentes carregavam, elas também carregavam várias vasilhas de azeite. Repare que as loucas não carregou azeite. E eu te falo uma coisa, quem carrega várias vasilhas de azeite, o preço é maior para se pagar. A dor é maior. O sacrifício é maior. Elas estavam carregando mais azeite. E as loucas não, somente lâmpada, somente a palavra. E é por isso que às vezes você chora nesse trilhar da vida cristã. E é por isso que muitas vezes você quer desistir, você quer largar. Mas eu quero te falar uma coisa nessa noite, eu não, Deus, que talvez você está fazendo a obra de Deus e você não está vendo retribuição de irmãos, de irmãs, mas lá na frente você vai ouvir a voz do noivo chamando: vem, você tem lâmpada e você tem azeite, e um dia você vai estar nas bodas junto com Jesus, junto com o noivo. Aleluia, aleluia, meu Deus. No versículo 5 diz: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Um alerta para nós da igreja, para a noiva. As 5 prudentes e as 5 loucas, elas dormiram. Não era só para as loucas dormir? As prudentes tinham lâmpada, palavra de Deus, tinham azeite, o Espírito Santo, e mesmo assim elas dormiram. Você sabe por quê? Elas dormiram? Porque às 10 estava achando que o noivo estava demorando para chegar. E eu te falo uma coisa: as 5 que eram prudentes, de tanto andar junto com as loucas, começou a ser contaminada. Então, irmão, evite ficar andando com pessoas que se dizem de Deus, mas são falsos profetas, são falsos homens de Deus, são falsas mulheres de Deus, porque isso vai contaminar o seu coração. E se você está andando na presença de Deus, você tem lâmpada, você tem azeite, ande com Cristo. Não olhe para as loucas, não ande com as loucas, deixa a louca de lado. Se elas não querem, se elas querem carregar só a palavra de Deus embaixo do braço e não quer ter azeite, vá em frente, vá caminhando, para que um dia você tenha um encontro com o noivo, que é Cristo. Aleluia. Agora eu te faço uma pergunta: quem aqui já conhece alguém que morreu com menos de 30 anos? Bastante, né? E eu te falo uma coisa: tem muitas pessoas que estão lá fora que andam zombando da gente, de Cristo, falando que Cristo está demorando muito para vir. E eu te falo que essas pessoas, amigos nossos talvez eram, parentes, que morreram antes de 30 anos. Jesus Cristo já voltou para eles, porque eles tiveram aqui nessa terra a sorte ou o privilégio de um dia ouvir falar de Jesus, e coube a eles aceitá-lo ou não. Isso é sério. E se Jesus voltasse amanhã, o que você ia fazer hoje? E se Jesus voltasse hoje, o que você faria agora? Aleluia. No versículo 6: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Que horas que era que o noivo apareceu? Meia-noite. Meia-noite era o costume da época dos judeus começarem o casamento à meia-noite. Exatamente à meia-noite o noivo apareceu para buscar a igreja. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu não havia pensado sobre isso, não sei se você já casou na igreja, eu tive o privilégio de casar nessa igreja aqui. E se você não casou ainda, você vai ver, viu, Rodrigo? O noivo, estava tão bonito, eu passei um gel no cabelo, tinha cabelo maior, né? Um gelzinho, sapatinho brilhoso, calça nova, terno, chique no último. Eu entrei na igreja e é engraçado que o noivo nunca chama atenção.
Um só, tá bonitinho, né? Tá, ó. Mas quando apareceu a noiva, acabou, sumi. Noiva, tchau, parece que eu nem estava na igreja. O destaque, Rodrigo, é a noiva. Eu já vou te falar. Não adianta você passar gelzinho no cabelo, não adianta você pôr sapatinho de couro, de jacaré. É a noiva. A noiva chegou, acabou. O noivo sumiu da igreja. Agora sabe que, meu Deus, no versículo 6, você não percebeu, né? Eis aí o noivo. Quem brilhou não foi a noiva, foi o noivo. Meu Deus, aleluia, meu Deus. Eu sei que você está entendendo isso. Quem era para chamar atenção era a noiva, mas aqui quem chamou atenção foi o noivo. E o noivo é mais importante do que a noiva, porque o noivo é Jesus. Aleluia, aleluia, meu Deus. E é aí, sabia? Que tem muitos nas igrejas que estão errando, estão trazendo ouro para o altar, estão trazendo prata para o altar, estão trazendo pedra, não sei de onde, para o altar, para a noiva, para a igreja, estão trazendo pé de coqueiro lá, não sei, de Israel, para a igreja, e o noivo está lá fora, querendo entrar. Não adianta a noiva ter ouro, ter prata, ter bronze, ter riquezas, e o noivo ficar lá fora. E o noivo, detalhe, eis que estou à porta e bato. O noivo, ele tem a chave da igreja, ele entra e sai a hora que ele quiser. E mesmo assim Jesus é tão educado que ele tem, meu Deus, a simplicidade de bater. Eis que estou à porta e bato. E se alguém entrar e abrir o coração para ele entrar, ele vai habitar no seu coração. Então depende de uma pessoa para ele entrar. Você. Meu Deus, aleluia. Aleluia, meu Deus. É interessante, né? Nós estávamos falando de meia-noite. Eu achei interessante. Meia-noite, Deus feriu os primogênitos do Egito. Meia-noite, Ruth foi se encontrar com Boaz. Meia-noite, Davi louvava a Deus. Meia-noite, Gideão venceu a guerra. Meia-noite, Paulo e Silas estavam acorrentados, apanhados, presos no cárcere. Mesmo assim, eles estavam adorando a Deus, adorando a Deus, adorando a Deus. Meu Deus. E o clamor aqui nessa noite é para que você, que ainda não abriu o coração para Jesus entrar, abra enquanto você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Você já pensou se o noivo resolve aparecer hoje, à meia-noite? E você, como é que você está? Você já está preparado para subir com ele, para fazer parte das bodas? Fala que não sabe nem o dia nem a hora. Agora é 8h12, já pensou? 8h12 para meia-noite é um pulinho. E se o noivo aparece aí, chamando você, chamando nós, a noiva, para fazer parte das bodas? Você já está preparado para ir participar das bodas com Cristo? Amém? Versículos 7 e 8. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Olha só, as 5 prudentes. Lembra do sacrifício que eu falei para vocês, que elas carregavam várias vasilhas de azeite? Que a dor é maior, o sacrifício é maior, as cicatrizes são maiores. A recompensa vem depois. Aí as loucas: ei, dá o azeite para nós, senão vai apagar nossas lâmpadas. Depois das 5 prudentes pagar o preço do sacrifício, as loucas quiseram que elas davam de graça o azeite para elas. E eu te falo uma coisa, que azeite, ele só é compartilhado quando todos pagam o preço. Aí você fala: que preço que é esse, Evandro? Esse é o preço das lágrimas que você chora e ninguém vê, só Deus. Esse é o preço do choro que quantas e quantas vezes eu acredito que meu pai e minha mãe chorou aos pés de Cristo, para um dia ele estar aqui nessa noite vendo o filho dele aqui no altar pregando. É o preço da obediência.
É o preço que os missionários pagam enquanto nós estamos no conforto da nossa casa. É o preço do perdão de você, mulher, de você, homem, deixar Deus quebrar o seu coração de pedra e você perdoar o seu marido e a sua esposa. É o preço de você, marido, não desistir da sua esposa. É o preço de você, esposa, não desistir do seu marido, porque nenhum nem outro é perfeito. É o preço de nós, como noiva, não desistirmos da igreja. Sabe que Jesus nunca ele vai desistir de mim nem de você? Você sabe por quê? Porque o noivo que ama, ele jamais abandona a noiva. E ele nunca vai desistir de ti. Ele nunca vai desistir de mim, nem de você. Mesmo a gente sendo tão falho, tão fraco, ele nunca vai desistir. Porque o noivo jamais vai abandonar a noiva. Ainda que você esteja no erro, ainda que você esteja no pecado, continue vindo na casa de Deus, na igreja. Porque se Jesus voltar aqui nessa noite, Ele vai levar a noiva inteira para as bodas. Aleluia. Glória. O versículo 9 e 10 diz: mas as prudentes responderam: não vamos dar azeite não, para que não vos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas, as loucas, para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Quando as loucas saíram para comprar azeite, foi que o noivo chegou, Jesus. E está cheio de gente nas igrejas achando que azeite se compra, achando que azeite se vende. Tem uma história lá em Atos capítulo 8, versículo 18, que diz que tinha um mágico chamado Simão. E olha só, ele fazia mágica, enganou o povo de Samaria. Mas um dia ele viu os milagres que os apóstolos estavam fazendo, e ele aceitou: quero receber esse Jesus. E ele aceitou Jesus e foi batizado. Esse ex-mágico Simão foi batizado, mas ele viu as maravilhas que os apóstolos colocavam a mão nas pessoas e ela recebia o Espírito Santo. E esse mágico, que era ex-mágico, não é o melhor, ele chegou, tirou um bolinho de dinheiro e falou: eu quero esse poder, e ofereceu dinheiro para os apóstolos para receber o Espírito Santo. Azeite não se compra, azeite não se vende, azeite não se vende, azeite não se compra, azeite é recebido de graça pelo Pai. Mateus 10:8: curai enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. De graça você recebe e de graça você dá. Meu Deus. Aí diz que as que estavam preparadas, elas participaram da boda. E diz aqui que as portas foram fechadas. E que horas que as portas foram fechadas? Quando as loucas foram querer comprar azeite. Não saia do propósito de Deus. Na hora que as loucas saíram, foi que o noivo veio. E quantas pessoas não estão saindo das igrejas? E se Jesus aparece aqui nessa noite para nos buscar? E muitos estão lá fora do propósito de Deus, sendo enganados pelo inimigo. Eu acredito, que talvez essas 5 loucas um dia foram prudentes, vinham na casa de Deus com temor, vinham para ouvir a palavra de Deus, praticavam, mas de repente começaram a se esfriar na fé, de repente começaram a parar de ler a palavra de Deus, de repente começaram a parar de orar, de repente começaram a se enfraquecer, e vinham por vir, vinham não para ouvir, guardar e praticar, mas vinham por obrigação, vinham por peso. E Jesus quer aqui que você venha com o coração aliviado, com o coração livre para adorar, para buscar, para receber, para o aceitar. Jamais venha na casa de Deus sob pressão.
Mas eu quero que você saiba de uma coisa, que quando você vem na casa de Deus, e Deus está falando com você, você pode ter certeza disso, que mais cedo ou mais tarde, a sua vida vai começar a mudar, que nem mudou a minha. Não foi de um dia, não foi de um mês, não foi de um ano, até hoje é preciso ter uma mudança, que eu ainda erro, que eu ainda peco, que eu ainda sou falho, mas eu continuo perseverante, eu continuo buscando, eu continuo acreditando, eu continuo adorando, aleluia. No versículo 11 até o 13, diz que mais tarde chegaram as virgens loucas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Que coisa terrível! Jesus estava à porta. As 5 prudentes entraram e as 5 loucas ficaram para fora. E elas clamaram: Senhor, Senhor! E Jesus disse: não vos conheço. As 5 loucas, assim como as 5 prudentes, um dia elas estavam também na casa, na igreja, mas nunca tinham conhecido Jesus. Isso é possível? É. Como isso é possível? Vinham na igreja, não tinham interesse em saber o que Jesus tinha para ensinar através da palavra. Vinham na igreja, mas não tinham comunhão com Cristo, não oravam, não queriam saber o que Ele tinha para ensinar, para mostrar, para falar. As loucas estavam na igreja, que nem nós aqui nessa noite. Mas no nome de Jesus, não seja como essas loucas, que vêm na casa de Deus, mas o dia que o noivo chamar, alguns fiquem para fora. E diz: vigiai, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora em que Jesus irá voltar. Em Isaías, capítulo 55, versículo 6, diz: buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Meu irmão, minha irmã, mais perto do que essa noite para você, se você estava com dúvida no seu coração, se você estava em cima do muro, se você estava esperando o amanhã, Jesus voltou hoje para falar isso para você aqui. Ele já voltou através da palavra dele. E você que ainda está na dúvida, você que ainda não sabe se é isso que você quer para a sua vida, pode dar meia-noite e o noivo bater aí na porta, e aqueles que estão preparados, esses vão para as bodas junto com Cristo. Não queira ser como as loucas, vinham na casa de Deus, ouviam, mas não guardavam e não praticavam, e quando o noivo apareceu chamando, a porta se fechou e elas ficaram para fora. Eu gostaria, irmãos, que você nessa noite se levantasse, que nós estaremos orando agora, no nome de Jesus.